Boa noite a todos. Satisfação imensa estarmos juntos para tratar esse assunto que naturalmente nos toca a todos, né? Como vencer as tempestades da nossa vida. E eu gostaria de pedir contribuição de vocês. Se tiverem comentários para fazer, fiquem à vontade para a gente fazer uma atividade interativa na busca do entendimento. Eu vou começar para incentivar vocês a perguntarem e a falarem. Vou fazer uma pergunta. O que vocês entendem, né? O que você entende por tempestade na sua vida? Quem quiser falar, pode levantar a mãozinha ou escreve aí no chat. Acho que o Rafa está cuidando do chat, alguém está. Quem levantou a mão foi a Cláudia. Eu Pode acho falar. que são as vicissitudes que a gente passa através na nossa vida, durante toda a nossa jornada aqui na Terra, né? E que às vezes é possível. Deu uma interrompida, foi só para mim ou tá? Interrompeu mesmo? Interrompeu, né? Eu? Deu para entender as vicissitudes, né, que a gente passa na vida. Uhum. E- Tá. Ok. Obrigado, Cláudia. Cidinha. São os desafios, né, que a gente programou, e nessa reencarnação a gente tem esses desafios, essas provações. Então, às vezes, a gente se desespera, né? E não vê que tudo tem uma razão de ser para o crescimento moral, para o nosso crescimento espiritual, intelectual, as duas asas lhe emanam. Então, esses desafios, como ela falou, as vicissitudes, tudo isso é as tempestades, né? Bem. Obrigado, Cidinha. Ângela. Bom, boa noite. As tempestades na minha vida eu considero as situações, as vivências mais desafiadoras, aquelas que são bem impactantes, que exigiram às vezes mudanças bruscas mesmo assim, de adaptações, certas mudanças mesmo, às vezes de adaptações, às vezes de mudança de local, o refazimento mesmo de relações, ou mudanças mais graves no comportamento, ou até mudanças físicas mesmo. Para mim, eu considero essas as tempestades. As outras são chuvinhas que a gente vai administrando. Muito bem, obrigado, Ângela. Rafa? Nós temos algumas contribuições no chat que eu vou ler para você, Carlos. A Rita diz, fases difíceis no decorrer da vida. A Ângela Cucci diz, se refere às nossas dificuldades. O Tiago traz momentos onde fica muito difícil de ter uma perspectiva ampla e segura. A Norma diz que são as dificuldades, dores que passamos, enquanto a Carol Demarco diz, aquilo que não queremos que aconteça conosco. A Priscila Sarmento diz que são as dificuldades e momentos difíceis, enquanto a Tabata diz que quando tudo parece fora do eixo, com sobrecarga de desafios que parecem incessantes, reais ou não. Aí a Sônia diz que são as dificuldades, conflitos e desafios que a vida nos apresenta. A Fernanda, tempestade na vida, aquele momento em que tudo parece desabar, mas como toda tempestade passa. E a Zaide finaliza com cada espírito está em um estágio e o que para uns é uma catástrofe, para outros são oportunidades de boas mudanças. Obrigado, Rafa, e todos os que colocaram no chat. Jupira? Foi dificuldade aqui para mim.
Foi uma Agora tá. tempestade, abri aqui o som. Mas eu digo assim, né? Eu não recebi tempestades na minha vida, eu recebi só chuvinhas. Então fica difícil eu achar como resolver isso aí. Mas eu digo mais que a não aceitação dessas chuvinhas para ter tempestades é que fica pior em nossa vida. Nós trazemos a tempestade para nós no momento em que nós não conseguimos aceitar aquelas dificuldades, aquelas pedrinhas que surgem na nossa vida. Agora, tem pessoas que realmente têm uma tempestade muito grande, muito sofrimento. Então, não dá para julgar, né? Eu digo, eu só tenho a agradecer a Deus, porque as chuvinhas que eu passei, cirurgia de cabeça, uma coisa assim, como eu fiz, tive um tumor da cabeça, correu tudo bem, foi o pior que me aconteceu. E agora, quando meu esposo partiu, né, para a vida espiritual também, não deixa de ser uma chuvinha, porque qualquer dia eu estou com ele lá, né? Então, eu considerei a minha vida assim. Eu só tenho que agradecer. Obrigada. Bem, Jupira, obrigado. Beth? Para mim, são aquelas dores que a gente não consegue evitar, mas que são necessárias, como a Jupira falou, a perca são as percas. Eu perdi marido e 6 meses depois perdi a minha mãe e perdi um tio. E foi muito difícil para me lidar com isso. Foi bem complicado, mesmo eu sendo espírita, mesmo eu sendo uma pessoa que já tinha um certo conhecimento, eu tive muita dificuldade. E Beth, obrigado. Quem tinha levantado a mão e baixou? Não quer falar mais? Fui eu. Ah, foi a Paty? Pode falar, Paty. Essas tempestades, essas dificuldades na vida, né? Há 2 anos e 8 meses eu venho enfrentando um problema muito sério com a minha filha. E há 2 anos e 8 meses a minha reação e o desespero e a angústia eram uns. Então, conforme o estudo, né, e todos os conhecimentos, né, que eu busquei adquirir durante esse tempo, coisas até infinitamente piores aconteceram depois, né, com ela durante esse processo, e a última agora, dia 27 de julho, e eu estou assim, impressionada com a calma, sabe, que eu estou enfrentando essa dificuldade, essa tempestade. Então, eu acho que ajuda demais a gente se agarrar com Deus, as nossas orações, o conhecimento, sabe, da doutrina, me ajudou demais nesse caso. Eu queria dividir isso com vocês. E muito obrigado, Paty. Muito bem, gente. Nós vemos que há pontos em comum em relação à definição do que nós entendemos, né, por tempestade na nossa vida. Há uma referência interessante no Evangelho de que era já um pouco avançado da hora e, naturalmente, não era uma hora muito adequada para atravessar o mar, mas Jesus foi com os discípulos para alcançar outra margem, né? E durante a travessia, Jesus estava descansando no travesseiro. Segundo uns, é uma parte do barco, outros que ele teria levado a almofada. Mas o fato é que a gente pode entender no sentido espiritual, Jesus já descansava naquele momento, repousava na segurança que ele havia construído para ele mesmo. E enquanto ele repousava naquela segurança que ele já havia construído para ele mesmo, desaba uma tempestade. E os discípulos veem que ele continua calmo, tranquilo.
Eles entendem que ele continua dormindo. E eles ficam desesperados, porque o barco ameaça só sobrar, possivelmente vai afundar. E eles então correm lá para despertar Jesus. E perguntam se ele não está preocupado, que eles podem morrer. E então Jesus se levanta, acalma a tempestade e depois pergunta para eles: homens de pouca fé, ou onde está a vossa fé? Bem, nós temos fé? O que nós entendemos por fé? Vamos lá. É uma palavrinha com 2 letrinhas só, né? Mas tem um amplo significado dentro do Evangelho, porque depende da situação, ela pode significar uma coisa diferente. Aqui a Vanessa colocou confiança, que eu estou vendo ali. Muito bem. Pode ser confiança na gente mesmo, pode ser confiança, né, no plano superior, nos bons espíritos, confiança em Deus. Ótimo, esse é um dos sinônimos, não é? Aqui a Paty botou certeza, teve outra mensagem que eu não consegui ler. A Paty colocou certeza, que é aquela convicção, não é? Muito bem. Então, nós vamos vendo que aqui a Rita está voltando, saber que Deus está no comando, né? Aquela certeza de que Deus está no comando, né? E então, quando sabemos, então a gente sente segurança. Mas quando a gente não sabe, a gente vacila. Ou quando a gente duvida. Bom, quando Jesus pergunta aos discípulos onde estava a fé deles, ele estava perguntando onde é que estava o conhecimento que eles já haviam adquirido. A fé como sinônimo de conhecimento. Onde estava o conhecimento que eles já haviam adquirido? Onde estava, por outro lado, também a confiança em Deus? E onde estava a convicção deles de que a vida não acaba, de que eles não iriam morrer, de que não havia risco de vida? Então vejam como a coisa vai se ampliando, na medida em que a gente vai meditando, examinando o assunto. E como nós temos o hábito de, diante das dificuldades, ir perturbar aqueles que já construíram o seu travesseiro para poder ter um momento de sossego e de repouso. Não é comum que a gente vá recorrer a outros? E o que denota isso? Denota a ausência de fé em nós mesmos, na nossa própria capacidade de resolver, de realizar. Vai tudo bem por aí, gente? Vê se o raciocínio vai chegando para a gente fazendo a nossa reflexão. O que nós vamos entendendo, então, por tempestade na nossa vida? Nós vimos ali as vicissitudes, de fato, não é? Vicissitudes podem ser problemas dos mais variados. E aí a gente já, não é, vai lembrar do comentário de que cada um recebe conforme tem a possibilidade. Uns, às vezes, diante de uma coisa que para o outro é muito simples, para aquela pessoa aquilo é um drama. Ela faz daquilo uma tempestade. É aquela questão do copo. Até pensei, quando a quem me falou desse tema, eu imediatamente pensei em mostrar aqui para vocês. Imagina que eu estou mostrando agora para vocês um copo. Ele está com água e ele é transparente, o copo. Vocês podem ver a água. E a água está pela metade do copo. Como é que você se referiria a esse copo? Como é que você descreveria esse copo? Fale aí para mim. Bota todo mundo junto de novo aí, Rafa, para gente. Como é que você diria para mim assim?
Como é que você descreve esse copo? O que você tem a dizer sobre esse copo? Carol, fale, Carol. Foi Ainda Cláudia tem que levantou. água. Eu estou olhando o meu copo aqui. Olha, Ainda olha o copo da Carol. Como é que é esse o copo? O que vocês dizem desse copo aí? Está incompleto. Ah, o copo está incompleto, olha lá. O que mais? Está quase Cheio pela metade. Ah, ele está pela metade? Está quase cheio. Está quase cheio? O que mais? Come on. Come on, little dog. Come on, little dog. Opa, Maria Helena Beazus ia Sim. falar? O que mais? O que mais que vocês dizem do copo? que Carlos, vem no limpo chat e a gente tem muita transparente. coisa. Pode Ele colocar, é Rafa. límpido. Límpido, né? Rafa, Límpido coloca e aí o do transparente. chat. Obrigado, Jupira. No chat tem muita gente falando meio cheio, quase cheio. A Norma diz um copo com metade de água, bem descritiva, né? Sim. A Arlete diz tem muito espaço disponível para encher. E o Felipe Lourenço diz quando eu estou depressivo, meio vazio. Quando estou positivo, meio cheio. Muito bem. Prestem atenção. Bota o copo de novo, Caroline. Ele está pela metade de água, de fato? Ou ele está um pouco abaixo da metade? Então, prestemos atenção, gente, que às vezes a gente utiliza, não é? Uma descrição que não corresponde, de fato. Ele não está para nada na metade e nem está mais para cheio do que para vazio. Ele está mais para vazio. Essa é uma realidade. Qual é o nosso problema? A gente não encara a realidade normalmente como ela é, mas pelo prisma que a gente desenvolveu, ou pelo momento que a gente está vivendo. Como foi colocado, eu estou de mau humor, é por isso que Dom Miguel Ruiz, já leram os 4 compromissos, ou The 4 Agreements? É gostoso ler inglês, e o inglês deles é simplesinho, eu entendi com muita facilidade. The 4 Agreements. Então, a gente utiliza muitas vezes, e alguém vem e faz um elogio. Se essa pessoa tivesse de mau humor, porque por alguma circunstância, você faria exatamente a mesma coisa, ela não viria te elogiar de jeito nenhum. É ou não é assim? Então, prestemos atenção que muitas vezes nós sofremos consequências de tempestades que, na verdade, estão na nossa imaginação, mas elas não são reais. Primeira coisa. Depois, em função do mood, do que nós estamos sentindo, aquilo que está acontecendo pode ganhar para nós uma dimensão que não tem na realidade. E depois, a gente tem dificuldade de olhar as coisas como elas são de fato, porque a gente tem medo da opinião dos outros. Então, muitas vezes a gente fala alguma coisa que a gente sabe que não é daquele jeito, mas que a gente pensa que se falar daquele jeito vai agradar outra pessoa. Ou vai evitar um conflito. A gente tem medo de conflitos. Muitas vezes. Salvo quando a pessoa está desequilibrada, que ela fica provocando os conflitos. Porque ela necessita sofrer, então ela provoca situações para sofrer. Aí tudo tem um processo de consciência, né, por trás disso, provocando as tempestades. Então vamos lá. Outra pergunta para a nossa reflexão. Os desafios são naturais, as vicissitudes são naturais na nossa vida, as dificuldades são naturais, fazem parte da vida? Fazem, não fazem? Faz. Então, por que que é tão difícil para a gente enfrentar essas coisas? Não precisa responder, não. Só faz uma reflexão.
Alguma vez você se perguntou assim, por que comigo? Logo comigo? Não precisa responder, não. Mas presta atenção, se você nunca achou que não falou, preste atenção e volte a sua memória lá para trás. Eu volto a mim, eu me lembro quando eu falei isso. Porque logo comigo, poxa, não é possível. Depois outra, só acontece comigo. É uma tendência, não é, que acontece conosco desse sentido negativo e que vem das problemáticas de consciência. Então, eu acho que eu tenho alguma coisa, né, em relação a não sei o quê, provavelmente a Deus, e Deus me discrimina. Ou então o destino está contra mim. Por isso é que as coisas estão acontecendo desse jeito comigo. E aí nós vamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições. Todo mundo está lembrando das lições? Vale a pena a gente ir no Evangelho, dar uma consultada, não é? Causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições. Tem aflições que a gente não consegue entender por que está acontecendo com a gente, mas tem uma razão de ser? Tem. Bem, aí a gente precisa refletir aqui. Porque a pergunta, não é? E o tema propõe como acalmar as tempestades da nossa vida. Então, vamos lá, gente, vamos refletir. E eu gostaria de ouvir de vocês também. Coloquem no chat, ou se quiserem, podem falar, levanta a mão. Não é? O que vocês veem? Nós já vimos aqui as tempestades, os momentos difíceis, o que nós não queremos que aconteça e que começa a acontecer conosco, a gente já vê isso como uma tempestade, esses momentos difíceis, momento em que tudo parece que vai desabar, parece que tudo está contra a gente, nada dá certo na minha vida, não é? E então esse processo de não aceitação, olha, foi colocado, não é? Que muitas vezes, por a gente não aceitar, a gente acaba piorando aquilo que está acontecendo. E aquilo que poderia ser uma chuvinha vira uma tempestade por causa do nosso posicionamento. Bem, então, as dores inevitáveis, mas que agora, à luz do Espiritismo, a gente sabe que elas são necessárias. Mas entre esse saber e esse saber ele se tornar parte, de fato, da solução do problema, há uma distância, não há não? Muito bem, pode manter a mão se você já vai falar. E aí, nós vamos deixar para o final uma propostinha aqui que foi colocada, que eu achei muito interessante. Então, vamos ver, Cidinha, se tinha levantado a mão, fala, por gentileza. Eu penso assim, a gente se voltar para essa oração, o Evangelho, né? Uhum. O Evangelho é um instrumento para a gente se acalmar quando a gente fica nessas aflições e leituras edificantes, tentar conversar com alguém, buscar ajuda, não se isolar. Tudo isso é um processo que a gente precisa confrontar, né? Que às vezes a gente tem o orgulho, não vou falar, não vou comunicar por causa que vai pensar que eu sou uma pessoa fraca, não sei. Mas o fato de você buscar lá, abrir o Evangelho e ler esse Evangelho em voz alta, orar e vigiar o tempo todo, para que a gente fortaleça a nossa fé, para que a gente consiga vencer. Obrigado, Cidinha. É que a Cidinha colocou e ela terminou falando de que a gente deve buscar, que a gente pode orar, que a gente pode ler alguma coisa, que a gente pode... E ela colocou no meio que a gente pode recorrer à ajuda de alguém. Tá? Nós vamos lembrar que Jesus fez o que virou um dogma da igreja, ou uma liturgia da igreja, é a confissão. Jesus diz, confessai-vos uns
aos outros, mas no sentido da amizade, da troca de experiências, de apoio mútuo, e não uma liturgia. Você vai se confessar para um padre que vai resolver o seu problema, não é, diante de Deus. Você transfere a sua problemática para o outro. Na conversa de um com o outro, nós estamos buscando apoio para uma solução que o outro não vai nos dar. Então, atenção quando a gente tem o hábito de recorrer à ajuda alheia, que é o que os discípulos fizeram e Jesus foi, resolveu e depois perguntou onde é que está a vossa fé. Então, cabe, cada vez que a gente, tendo conhecimento, a gente busca ajuda alheia, cabe a pergunta, onde é que está a vossa fé? Mas vamos lá então, Rafa, se tem coisas aí no chat, ou quer comentar, Temos sim. pode ficar à vontade. Temos um comentário que veio aqui no chat, ou dois. O tamanho da tempestade vai depender da idade que a pessoa tem, conhecimento, orientação religiosa, suporte familiar e emocional daqueles que estão à nossa volta e, ao mesmo tempo, ausentes. E aí vem um comentário da Caroline Fonseca dizendo que causas atuais das aflições. Kardec nos coloca: interroguem friamente suas consciências, para que possamos entender se o que fizemos, escolhemos ou deixamos de fazer não nos colocou nesta ou naquela situação, que é o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 4. Muito bem, excelente. Obrigado, Rafa, e quem escreveu no chat, Isabel. Em como acalmar as tempestades, para mim tem 2 steps. O primeiro é o intelectual, então é aprender, né? Se você aprende, você entende por que as coisas acontecem, fica mais fácil de você absorver, né, essas tempestades. E a segunda etapa para mim é a parte emocional. Então seria a minha fé, né? Se a gente acredita que nada na vida, nada no mundo acontece por acaso e tudo tem uma razão de ser, então acalma seu coração e procura passar a tempestade com o barquinho da melhor forma possível. There is only so much we can do, mas a gente tem que fazer o nosso melhor. Então, se eu consigo acalmar minha mente, acalmar meu coração, a tempestade nem é tão difícil assim. Muito bem, obrigado, Bel. Rita? No Evangelho ele fala, né, que não existe vítimas, né? Nós não somos sofredores inocentes e tudo vem do nosso próprio egoísmo, do nosso orgulho. Então a gente tem que fazer uma autorreflexão realmente de o quanto, né, esse egoísmo e esse orgulho está sendo o causador dessa aflição ser maior do que ela poderia ser. Então eu concordo, até alguém falou que o tempo, né, a idade e tudo mais, a gente vai aprendendo que muito do sofrimento faz parte dos nossos próprios interesses, né, das nossas convicções e orgulho e tudo mais. As nossas expectativas podem gerar frustrações que nos levam a sofrimentos desnecessários, porque se a gente não tivesse as expectativas, não teria tido as frustrações. Né? E aí, no próprio Evangelho, nesse capítulo 5, né, do Bem-aventurados aflitos, eles falam que é tudo parte do nosso próprio egoísmo, que não tem muito... Bem, a Júlia levantou a mão. Está com o microfone fechado. Oi, Juliana. Juliana, desculpa, Juliana. Isso, tudo bem. Então, eu só ia falar assim, posso falar da minha experiência, né? E primeiro que as tempestades fui eu mesma que causei, então é a minha responsabilidade. Segundo que eu vou procurar saídas para essa tempestade, e eu sempre procuro pensar que aquela tempestade podia ser muito pior, o que me dá maneiras de acreditar que é possível diminuir aquela tempestade até que ela passe. Acho que é isso. Tudo bem, ótimo. Obrigado, Juliana. Tiago? Está fechado o microfone, Tiago.
Desculpa, Carlos, o microfone não estava funcionando. Complementando tudo isso que nós estamos discutindo, a reação nossa como seres humanos, quando nós estamos nessa situação de tempestade, nós não temos aquela ampliedade, daquela perspectiva grande da situação, né? Eu acho que o desespero às vezes toma conta, às vezes nós achamos que a situação só está dentro de nós, que não é, outras pessoas não estão sendo afetadas. Então eu acho que, principalmente agora no nosso estudo da mediunidade, nós estamos estudando sobre as vibrações do cérebro, né? E o que o cérebro, os tipos de vibrações que o cérebro pode criar. E eu acho que são nessas horas da tempestade que é fundamental nós, ao invés de sintonizar o nosso cérebro diretamente ligado ao problema, é como se dá um zoom out da lente, né? E ver o problema numa ampliedade maior, numa perspectiva maior. Porque eu acho que quando a gente olha o problema pelo lado de fora, é quando a gente acaba identificando pessoas que podem nos ajudar, materiais que podem nos ajudar, outros tipos de resources, né? Que nós podemos... E se a gente fica muito focado no problema, a gente acaba esquecendo de olhar outras coisas que podem estar acontecendo ao redor, que podem acabar nos ajudando. Então, essa vibração de ter esse wake-up call, né? De mudar a vibração do nosso cérebro, mudar a vibração do pensamento, ajuda muito a tirar um pouco aquela fixação dentro do problema e desenvolver um pouco mais os diferentes tipos de ajuda que você pode ter acesso durante seja qual for aquele problema. Ok, obrigado, Tiago. Beth? Então, no meu caso, como eu falei, foram dores inevitáveis. Eu passei por outras, mas eu lidei com muito mais facilidade. Mas as inevitáveis, eu sabia que eu precisava de um tempo, que não adiantava eu tentar resolver de imediato, mas eu voltei para os meus trabalhos, não me ausentei, continuei os meus trabalhos na Casa Espírita, e foi através dos trabalhos e da paciência comigo mesmo que eu consegui lidar com isso de uma forma um pouco mais fácil. Não era falta de fé, mas era falta de paciência, talvez comigo mesma, né? Mas aos poucos eu fui conseguindo. Até eu tenho 5 anos, mas até hoje eu ainda dói um pouquinho, mas a gente vai lidando com mais facilidade. Obrigada. Muito bem. É interessante o que a Beth está colocando, porque a tempestade tem o seu ciclo, né, gente? Não é? Então, ela virá e depois ela também traz algumas consequências positivas, do tipo um saneamento do ambiente, da atmosfera. E quando é dentro da gente que a coisa está arrebentando, então a gente tem que, às vezes, ter essa paciência com a gente mesmo. E saber que se a gente aguardar, com tranquilidade, aquilo vai passar. Eu era muito menino ainda, e eu tinha uns repentes, né, que ainda hoje, se eu me solto, eles vêm. Aí depois a gente se arrepende. Aquele repente. E um dia eu orei para o meu anjo da guarda, pedindo para ele me ajudar, que eu precisava dar um jeito naquilo, que aquilo me deixava me sentindo tão mal. Aí ele disse assim para mim, conta até 10. Aí eu digo para ele, mas puxa vida, eu num drama desses, eu considerava que eu estava numa tempestade, era adolescente, né? E você vem falando uma coisa óbvia dessas para mim? Aí ele disse assim, uai, não está satisfeito não? Então conta até 10 de trás para frente. Quer dizer, conta de 10 a 1. Aí eu fiquei pensando, qual é a diferença? Ele só pode estar brincando comigo, né? Mas aí na primeira situação de novo, eu fui contar até 10, pensei, não vai resolver de 1 até 10, eu vou contar de 10 para trás. Não é tão simples. Como você não está acostumado, leva um pouco mais de tempo. E você consegue refletir de maneira diferente. Porque contar de 10 para trás, você começa a ver as coisas por um outro ângulo. Deu para perceber? Então, é buscar outras perspectivas. Existem outras perspectivas que a gente não está percebendo e que, às vezes, estão dentro de nós mesmos.
A resposta nem sempre está fora, é por isso que recorrer a outrem é um processo infantil. Ainda. Não é que a gente não vai acontecer da gente precisar. Não podemos ter a pretensão de não ter necessidade de conversar com alguém quando a gente está passando por certas circunstâncias. Mas, muitas vezes, a gente não faz o esforço para resolver certas circunstâncias, a gente gera uma dependência de que eu sempre tenho que recorrer a outrem. Senão, não saio da situação. Isso é o que a gente foi acostumado durante séculos, com essa questão da religião tradicional, de que você não pode resolver seus próprios problemas, você precisa de alguém que resolva os seus problemas com Deus. Tá certo? Nós nos condicionamos a isso. Então, a gente se acha incapacitado. Então, eu pediria que vocês anotassem, quem ainda não anotou isso e não leu, lição 90 de Fonte Viva, varonilmente. Ali é uma lição normal dessa de Emmanuel e que nos dá na lição um curso de como nós nos livrarmos da dependência alheia e de nós nos livrarmos das nossas tempestades, não é, com um procedimento que é positivo, digamos assim, varonilmente. A Cláudia quer falar? Eu estava escutando tudo o que foi dito, né? E eu posso dizer, na minha vida, eu tive uma vicissitude muito grande em 95. E o que realmente me ajudou a sair disso tudo, que foi uma coisa muito dolorida, muito demorada, muito frustrante, foi o conhecimento espírita, que me deu um conforto muito grande. Tá? E aí, em 2010, eu tive uma outra situação também, que envolveu a morte do meu segundo marido, e aí eu vi a diferença de todos esses estudos, de tudo que eu aprendi na doutrina, que eu acompanhei a doença com muita naturalidade, não esmoreci, e quando faleceu, eu estava assim, tão... não seria conformada, mas tão confortada, que o pessoal até olhava e falava, mas como você está assim? Porque geralmente o pessoal acha que você vai se desestruturar, chorar, descabelar, né? E nessa situação eu acho que eu tenho conhecimento dentro de mim da vida eterna, né? Então foi diferente de encarar a situação. Muito bem. Aqui, gente, foi colocado num dado momento, né, sobre a questão da calma. Cláudia, deu interferência outra vez, a gente não consegue entender. Ok, acho que deu para entender, né? Com conhecimento a gente resolve. A calma, de onde vem a calma? Pensem, não é preciso responder, só pensem de onde vem a calma. E aí eu faço outra pergunta. O conhecimento por si mesmo, ele é suficiente? A gente já colocou ali atrás, às vezes leva um tempo entre aquele conhecimento se tornar realidade na sua vida, realidade prática. Mas acontece, agora mesmo a Cláudia acabou de dar um exemplo, que o conhecimento, quando incorporado, quando ele de fato, ele passa a fazer parte da nossa estrutura interna, então esse conhecimento, ele trabalha o nosso sentimento, que tem a ver com os nossos valores. E os nossos valores mudam. A minha convicção de que a vida continua me faz encarar a morte não mais como uma morte, mas como uma transição. E tem uma diferença muito grande. O que para e eu vi isso na minha infância, a desencarnação de uma mãe era uma tempestade para as filhas, se elas conhecessem o Espiritismo, então não seria essa tempestade. Então, da onde é que vem a calma? Que a calma
que minimiza a tempestade? Rafa, por gentileza. Eu não sei se é o meu que está travando aqui, mas também está travando do Rafa. Para mim Ele também. está travado, sim. Carlos, desculpa, eu estava... Oi, Rafa. Caiu agora? Oi, Carlos, você está me Oi, ouvindo? sim. Estou ouvindo agora. Uhum. Nós temos algumas contribuições do chat. Primeiro vem da Rosana, que diz: não somos vítimas. As nossas provações são necessárias para a nossa evolução. Aí a Ângela diz: a dificuldade nas tempestades recai quando você é o barqueiro conduzindo pessoas e que não nadam e estão sem coletes. A Rosana diz: embora seja necessário fazer nossa parte e segurarmos no leme, lembremos que Jesus está conosco em nossos barcos, acalmando as nossas tempestades. A Isabel diz: a calma vem da certeza, e a Priscila diz que vem do conhecimento. A Márcia diz da fé em Deus. Muito bem. Ótimo. Obrigado, Rafa. Obrigado, gente, pelas contribuições. Excelente. Mara Souza, por favor. Boa noite, gente. Vou ver se eu consigo me explicar. No momento que eu aprendi, por exemplo, quando a gente tem algum problema com o filho ou com o marido, a gente fala, eu estou com um problema. Não, eu botei na minha cabeça assim, eu não tenho problema. Quem está com problema é a pessoa, o marido, o filho, algum parente doente. Então, eu não tenho problema. A pessoa é que está com problema. Eu consegui dividir isso aí muito bem na minha vida. Então, eu vou ajudar a pessoa até onde for possível. No momento que eu vejo que tu está ali ajudando e tu também já estás te afetando com aquilo, eu meio me afasto. É uma maneira de me preservar. Eu perdi um filho agora fazem 7 meses. Com a graça de Deus, eu passei confortada, que nem acho que foi a Cláudia que falou, né? Era um problema que ele tinha, era uma situação difícil, né? Aconteceu, eu consegui passar forte. Agora, semana passada, meio andei ruim, mas já fui no centro tomar uns passos de saúde, já me recuperei. Então, eu me ocupo com coisas que eu parei de fazer, ou que eu não fazia, fazendo coisas novas, conhecendo grupos novos. Então, eu tento sempre me preservar. Eu aprendi, no momento que eu tenho uma situação que eu não consigo resolver, se eu me acalmar e esperar, a coisa acontece. Isso aí já tive muitas provas, assim, de estar no desespero. No momento que eu, sim, deixei de mão, a coisa acontece. Então, a gente tem que se colocar. O problema é seu ou é do outro? A gente tem que saber dividir isso aí. O problema que o problema é você, aí tu tem que resolver. Ou é com Deus, ou com a ajuda de alguém. Mas no momento que o problema é do outro, a gente não pode pegar esse problema para nós, assim. Aí eu vejo muitas vezes, eu estou com problema, meu marido, estou com problema. Não, você não está com problema. O problema é do marido, é do filho, é do irmão. Então, isso aí é uma coisa que eu levo comigo e, graças a Deus, estou firme e forte aí para a vida. Isso que a Mara está colocando é uma boa reflexão. Quantas vezes a gente assume a tempestade dos outros e passa a sofrer por causa da tempestade do outro, que a gente acaba tornando nossa tempestade. O que não ajuda o outro não soluciona nada e a gente fica no meio do rolo. Jupira. E quantas vezes a gente convive, não é, com aquela tempestade por anos a fio. E que a gente poderia ter tido uma solução anterior se a gente não se considerasse como sendo a parte do problema. Ou ainda que a gente esteja implicado naquilo, se a gente conseguir olhar de fora a situação, a gente consegue ver ângulos que a gente não estava vendo. Muitas vezes a gente sofre por situações que a gente poderia solucionar muito mais rapidamente se nós conseguíssemos fazer como observador que está de fora e olhar aquilo.
É por isso que está lá no Evangelho, que a pessoa, se ela pudesse se olhar de fora, hoje em dia nós temos recurso, né? Alguém filme e você olha de fora o que você está fazendo e diz, meu Deus do céu, não sou eu que estou fazendo aquilo, eu não posso acreditar. Não é? Jupira? Então, cara, eu estava escutando agora a Cláudia e eu falei que eu tive chuvinhas, mas é porque eu considerei aquelas pequenas tempestades em chuvinhas, por causa da minha fé. Porque eu já sou espírita há muitos anos, então, algum tempo eu até parei de frequentar por coisas, por compromissos familiares, mas aquela fé estava dentro de mim, daquele conhecimento. Então, quando eu também, a minha mãe partiu, na época eu sofri, mas aquilo veio uma calma, porque eu sabia que a vida continuava. Quando foi agora com o meu esposo, as minhas filhas imaginavam assim, que eu ia me derrubar, né? E não, eu enfrentei tudo muito bem, até porque, além da minha fé, eu pensava nos meus filhos, que eu tinha que dar força para elas, né? Que todos eram muito chegados ao pai, e eu digo, se eu caio, como é que vai ser com eles? Eu acho que a gente tem que ter um incentivo de ter pessoas, ser tarefas à volta da gente, não podemos parar, não podemos não ter amigos, não podemos deixar de ser amigo. Eu acho que isso é muito importante, essa troca de vivência entre as pessoas, e isso nos leva a ter mais fé na vida, mais fé em Deus, mais fé em Jesus. E nessa caminhada toda que nós temos. Ok, obrigado, Jupira. Nós estamos com alguns minutinhos para terminar. Eu vou encaminhar para um breve resumo, né, de ideias que, naturalmente, cada um precisa ponderar. A melhor pessoa para saber como acalmar a sua tempestade é você mesmo. Considere sempre isso. Depois, vou usar algumas coisas que vocês colocaram. Ninguém é vítima. A gente só é vítima das ações alheias quando a gente se deixa. Tá certo? Mas muitas vezes nós nos fazemos vítimas do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa vaidade. Mas está nas nossas mãos resolver isso. Então, toda situação em que a gente estivesse considerando vítima, prestemos atenção para ver se não tem como mudar essa perspectiva. Porque a mudança de perspectiva para ver o que está acontecendo por um outro ângulo pode mudar totalmente o que está acontecendo no nosso ponto de vista. Bem? E aquilo que a gente pode considerar num certo momento como insolúvel, não tem solução para isso. Essa crença atrapalha muito. Se você muda a perspectiva, a gente pode ver ângulos. Pode ser que não tenha uma solução imediata. Pode ser que não vai ser resolvido do jeito que eu acho que tem que ser. Mas do jeito que tem que ser, vai se resolver. Porque se eu conseguir identificar qual é esse jeito, e aí, o que é que Joana de Ângeles nos recomenda? Não lute contra a sombra, simplesmente. Faça a integração da sombra. Num processo de autoeducação. A tempestade está rugindo com tudo. É uma energia que está sendo gerada. Será que se eu conseguir canalizar essa energia de alguma maneira, eu não vou conseguir produzir aquilo que eu achava que era impossível produzir? São perspectivas, está bem? E aí, a questão de manter a tranquilidade, a calma nas situações, o que não é fácil. Isso aqui eu falo para mim mesmo, não é? Eu não estou conseguindo manter a calma. O que eu tenho que fazer? É preciso se sentar de fato, mudar, inclusive, a posição, mudar o ambiente, sair, se for o caso. Qual é o antídoto da depressão? Sair lá no meio do sol, andar um pouco lá para fora. Sai.
Você vai, nesse momento, você vai, na situação como está acontecendo, você vai fazer essa chuvinha virar uma tempestade. Pede licença, pede desculpa, abre a porta e vai dar uma volta lá para fora. Bom, ora, vocês colocaram isso. A oração, ela é fundamental. Mas a gente não pode orar só na hora da tempestade, gente. Porque a oração também funciona como um preventivo, como um atalaia. Vocês sabem o que é atalaia? Aquele farol que fica, não é? Ali, ele fica iluminando para indicar que existe uma zona de perigo. Mas, ao mesmo tempo, também existe aquele farol que ilumina para identificar se vem perigo. Tá certo? Então, a oração, ela pode servir de escudo de proteção para nós, ela pode servir, ao mesmo tempo, de uma ação de percepção daquilo que está para acontecer e como é que eu me posiciono em relação. Tudo bem? Se eu não estou conseguindo, de forma nenhuma, eu não consigo me acalmar, eu não consigo orar, uma das coisas que eu aprendi na minha vida para acalmar minhas tempestades, inclusive influências espirituais negativas, eu faço duas coisas. Uma delas, eu sento e começo a ler. E vou lendo, lendo, lendo. Os espíritos obsessores detestam isso, eles detestam isso. No primeiro momento, você sente uma raiva, às vezes, de você mesmo, porque você está lendo. Não é você que está sentindo raiva, são eles sentindo raiva e você está sentindo a repercussão porque está em sintonia com eles. Então, continuar lendo, coisa nobre, né? Coisa boa. A outra, eu começo a cantar. Não sei se vocês já aprenderam as músicas. Tem umas músicas espíritas tão bonitas. Tem umas músicas que acalmam a gente. E eu não sei se vocês perceberam a ação dessa vibração quando você começa a cantar no seu ambiente, sai andando pela casa, cantando. E veja a ação disso. Coisa boa. Não adianta cantar, tem umas coisas horrorosas que as pessoas cantam que para mim, sinceramente, é um barulho, não é nem música aquilo. Mas canta mesmo uma música, daquelas que você sente as palavras que estão sendo emitidas, que tocam o seu coração. Sinta como a vibração que você emite vai mudando o próprio ambiente onde você está. Se você não gosta de cantar, acha que não tem habilidade, que iria incomodar os outros, então leia. Se puder, leia em voz alta. Eu já fiz isso. Capta o evangelho e saio lendo pela casa. Vou lendo o evangelho em voz alta pela casa. São coisas simples, mas que ajudam com toda certeza. A Lete está perguntando das músicas espíritas. Ajudam. Se você sente bem com a música, não é, que você coloca para tocar e tal, excelente. Porque a música pode ajudar a fazer o ambiente, mas tem gente que se perturba com a música. E é interessante, porque a depender do humor que você tiver, a música pode ajudar ou ela pode te perturbar mais. Arlete, rapidinho que o tempo terminou, Arlete. Sim, rapidinho. Foi recomendação, na realidade. Foi uma das partes do tratamento espiritual que eu fiz para minha filha. Foi uma recomendação, cantar músicas espíritas em casa. Obrigada. Cantar música espírita em casa. Ótimo, Arlete. Obrigado pelo depoimento, isso ajuda bastante, gente. É isso aí que a gente, né, vai fazendo como hábito e estar atentos a algumas coisas. Tem pessoas que consideram ritual. A Vera, minha mulher, um dia ela disse, mas eu não quero orar em hora certa porque isso é ritual. Aí nós fomos conversando com o tempo. E tudo depende de como você faz. Tudo depende de como. Porque se você tem uma hora certa para orar, você pode também ter um apoio espiritual com hora marcada, porque eles vêm para te ajudar naquele horário. Não é? Então, tudo depende muito. Mas orar
orar. Eu estou aqui agora e eu me lembrei da Norma Oliveira. E eu não sei porque que eu estava... Norma Oliveira veio na minha cabeça. Eu oro por ela. Não é? Estou aqui, de repente, e me lembro da Vanessa. Vanessa, será que a Vanessa... Por que que eu vou ficar, será que a Vanessa não sei o quê? Eu oro pela Vanessa. Então, a gente vai contribuindo nessa rede de vibração positiva, criando um clima positivo no ambiente onde nós estamos. E você quer acalmar de fato suas tempestades? Não deixe o lixo entrar na sua casa. Elimine essas coisas horrorosas que aparecem pela televisão. Se você usa rádio e gosta muito, selecione muito bem isso. Porque essas coisas que ficam entrando 24 horas na nossa casa, sem que a gente acha, e muita gente liga porque precisa de companhia. Que companhia, hein? Por amor de Deus. Tá bem? Então, muito cuidado com isso, porque isso faz um ambiente péssimo. E isso já é em si uma tempestade. Divaldo falou uma coisa uma vez, que a gente não imagina o quanto pesa na psicosfera do planeta essas músicas de dor de cotovelo. Né? Pesa de maneira negativa. Tá certo? Então, a gente às vezes adora, não é? E fica envolvido naquilo, e aquilo está perturbando o nosso psiquismo e a gente não se dá conta. Então, o assunto não termina, mas a gente interrompe, agradecendo muito a oportunidade a Kemi. Espero que tenha ajudado um pouquinho. A nossa proposta foi levar a gente a fazer reflexões, não é trazer respostas propriamente, tá bem? Porque a resposta, na verdade, para acalmar a sua tempestade, está dentro de você mesmo. Ok? Pode ter certeza que se você mesmo não encontrar, não vai ser ninguém que vai resolver. Porque Jesus acalmou a tempestade lá como estava. Ele saiu do seu travesseiro de segurança que ele já tinha construído para ele e veio ao encontro das nossas dores. Mas vai chegar um momento em que ele não poderá fazer isso. Porque senão a gente não cresce. O apoio da espiritualidade está conosco, mas há momentos que eles terão que nos deixar caminhar sozinhos, porque senão a gente não consegue crescer. Porque o nosso destino é apoiar aqueles que estão necessitados e não viver na dependência daqueles que podem nos apoiar. O Carlos, Obrigado, também eu queria lembrar uma frase de Jesus que eu adoro. Deus não dá fardo pesado para ombros estreitos. É isso aí. E Não também, coloca a cruz no ombro que não está preparado para ela. tudo passa, não há mal que sempre dure. E também, isso aí, Isso. todo problema tem solução. Se não tem solução, não é problema. Emmanuel para o Chico. Numa situação dificílima. Vamos para a fé e tudo passa. Isso vai passar, disse ao Chico. Aí o Chico estava tão feliz que ele estava sorrindo pelas orelhas. Emmanuel chegou e disse assim, isso também passa. É contigo aí, Kemi. Obrigado, gente. Obrigada, Carlos. O Rafa, com você. Carlos, Obrigada, Carlos. Maravilhoso. muito obrigado aí pela palestra, excelente, e essa discussão tão acalorada e tão bonita. Lembrando a todos que semana que vem nós estaremos aqui de volta com o Paulo Lodge, que volta para falar sobre a visão espírita e psicológica da culpa. Então, quem quiser e puder, estaremos aqui no mesmo horário, mesmo link. Carlos, por favor... Não percam essa, hein? Ele é muito bom, ele é muito bom. Se você puder encerrar com qualquer consideração final e uma prece de encerramento, nós seríamos muito agradecidos, por favor. Muito bem, gente. Nossa consideração final é sempre de muita gratidão, né? Gratidão a vocês pela atenção, pelo carinho, pelo acolhimento. Agradecimento pela oportunidade de nós podermos contar com o Blossom, né? Que nos dá essa oportunidade do encontro, do estudo, do apoio espiritual e também da nossa cooperação. E o nosso sentimento de gratidão aos bons espíritos por tudo que tem feito por nós, a Jesus, o Divino Mestre, por nos proporcionar a oportunidade de viver nesse planeta
que Ele preparou especialmente para nós, nos dando a chance de aqui evoluir ao longo do tempo. Agradecimento a Deus, nosso Pai, pela bênção da vida, pelas oportunidades renovadas do aprendizado e da vivência do bem. Vibramos neste momento em favor de nossos irmãos e humanidade. Sempre pedimos, mas queremos também contribuir com o pouco que temos, com o melhor daquilo que temos, para o bem do nosso semelhante. É por isso que neste momento nós oramos pelo político corrupto, por aquele indivíduo que não respeita o semelhante, que aproveitou a oportunidade e abusou da garota, por aquela pessoa que não sabe respeitar o marido, por aquele filho ingrato que não reconhece o que recebeu dos pais. Oramos por aquele que está hoje na sarjeta porque ontem não soube distribuir o que tinha em abundância. Oramos pelos equivocados do caminho, com os quais nos identificamos tantas vezes. Porque, Senhor, na realidade, somos todos ainda necessitados da Tua misericórdia e dessas oportunidades que se renovam para o nosso crescimento espiritual. Que saibamos ser solidários nas relações, compreensivos, que saibamos aceitar o nosso semelhante como ele é, e que também saibamos contribuir da melhor maneira para o bem da comunidade. Que as Tuas bênçãos, Senhor, adentre os nossos lares, alcance os corações dos nossos familiares, façam morada na nossa consciência, para que assim, Senhor, diante do dever cumprido, nós possamos nos sentir em paz conosco mesmo. Que as Tuas bênçãos permaneçam conosco. Graças Te damos, Senhor, graças damos a Deus, nosso Pai.